Sejam muito bem-vindos. Hoje é a maratona do tarô e de seus vários assuntos, e hoje nós vamos falar sobre o tarô e as finanças, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é pegar um caderno. Pega lá rapidinho, um caderno, uma caneta. Fica aí já que nós vamos falar a respeito de coisas que vocês precisam anotar, tá bom? Prosperidade é uma coisa que todos nós temos e somos prósperos. Então, a minha primeira pergunta para você que está me vendo hoje: você se sente uma pessoa próspera? Vamos lá. Você é e se sente uma pessoa próspera? Vamos lá, quem está entrando? Muito bem. Vamos anotar? Então, você se considera uma pessoa próspera? Ótimo. Se você se considera uma pessoa próspera, dá um joinha aí na tela, ou um coração, o que vocês quiserem. Ótimo. Que bom! Adorei! Muito bem, já fizeram lição de casa. Isso é muito bom. Quando nós nos consideramos uma pessoa próspera, metade do caminho trilhado já faz a diferença. Por quê? Porque tudo que é relativo à parte financeira na nossa vida, ela é de ordem o quê? Emocional. São as nossas emoções que fazem com que nós tenhamos mais ou menos dinheiro. Como é que isso se processa? Então, primeira coisa, qual é a primeira referência que nós temos de pessoas prósperas em nossas vidas? Os nossos pais, os nossos avós. Então, nós temos modelos. E modelos que nós vamos seguindo. A partir do momento que eu decido, certo, fazer a diferença, eu tenho que tomar um outro caminho que não seja o que os meus pais tomaram ou que os meus avós tomaram. Por quê? Primeiro, se a minha referência é boa, ok, nós podemos tirar uma lição disso. Mas, na verdade, nós não podemos nos guiar só com isso. Por quê? Por exemplo, por que eu pus a música do Elton John para começar a live? Porque ele fala de um desejo de consumo nosso, que é comprar uma casa. Para uns é, para outros não. Então, assim, pense agora e anote no seu caderno qual é o seu desejo de consumo para você até dezembro de 2020. Escreve aí no papel. Escreveu? Muito bem. Esse pedido é possível? Então você vai falar assim: eu pedi uma coisa fácil. Tá. Não, eu pedi uma casa. Ok. Eu vou conseguir? Tudo depende de você. Por quê? Existe um comando que, a partir do momento em que a gente coloca no papel um desejo, um sonho, é meio caminho andado para que ele se realize. Aí vocês vão falar assim: bobagem, imagina, se só de eu escrever no papel isso vai acontecer. Vai. Porque a partir do momento que eu coloco a minha energia em cima daquilo que eu desejo, efetivamente eu vou atrás. Porque aqui começa assim: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar isso? Tá bom, o exemplo de uma casa, de repente, é uma coisa assim um pouco mais, onerosa, tal. Tá, mas eu quero viajar. Tudo bem, vamos dizer que a gente não estivesse em pandemia, certo? E que nós pudéssemos viajar para qualquer canto. Qual é o local que você quer viajar depois da pandemia? Vamos colocar assim. Qual é o local? Escreve aí. Mas eu preciso de visto. Tem problema. Escreveu? Muito bem. Primeira parte, para você realizar essa viagem, qual é? Se é uma viagem internacional, você precisa do quê? De passaporte.
Você tem passaporte? Segunda coisa, a moeda com a qual você pretende, né, o país que você pretende ir, é uma moeda que hoje pode estar 6, pode estar 5, pode estar 7 por 1. Então, quantos dias eu vou ficar? Marca aí. Quantos dias eu vou ficar nessa viagem? Marcou? Muito bem. Quanto que eu vou precisar diariamente para essa viagem? Quanto eu vou precisar para me hospedar? Quanto eu vou dispor para comprar as minhas lembranças? Minhas lembranças. Ou seja, não é trazer presente para o outro, é trazer para você. Certo? Muito bem. Vamos dizer que essa soma, menos de 10 mil não ficou, certo? Porque, né, com euro, dólar, libra, do preço que tá, muito bem. Mas se eu começar a planejar diariamente a minha viagem, eu vou realizar. Eu sou uma pessoa determinada. E as pessoas que me conhecem pessoalmente, quando eu falo assim, eu vou viajar, significa que eu vou para a Europa. E quando eu digo que eu vou viajar e vou explorar novos lugares, eu vou. Eu me aperto, eu não vou em restaurante, eu fico numa vida de pandemia, né? Ou seja, mais dentro de casa, mas não deixo de me divertir, não deixo de ir no cinema, não deixo de sair com os amigos, mas eu tenho uma determinação interna. Todo mundo pode ter. Todos nós podemos ter dinheiro para as nossas viagens, para as nossas questões do dia a dia. Muito bem. A partir disso, viagem é uma coisa que nós não podemos fazer agora. Casa não é um objetivo que eu posso fazer até chegar no final do ano. Mas, o que eu posso fazer por mim esta semana? Vamos tirar do sonho que está longe e vamos aplicar para alguma coisa de hoje. Do que eu quero realizar até sábado. Porque a semana começa domingo. Não é verdade? O que, na verdade, eu preciso para fechar a minha semana? Quais são os objetivos? Então, assim, eu vou dar uma lição de casa, vamos dizer, não é muito agradável, mas ela é transformadora, tá? Por que ela é transformadora? Porque anote as suas entradas, as suas saídas e os seus extras, tá? Então, dentro disso, você vai fazer essa, né, vamos dizer assim, essa lista, e você vai falar assim, nossa, mas eu preciso pagar tal coisa, não, mas eu preciso ver o empréstimo, não, mas eu vou precisar ver não sei o quê. Todas as coisas que sim, as coisas que são pessoais, tá? E as coisas da casa, se você mora sozinho, você vai fazer a sua conta sozinho. Se você tem uma família, você vai fazer essa conta na família. E o que tem de especial nisso? A partir do momento que você sabe aquilo que você tem pela frente, não tem mistério. Ou dá ou não dá para fazer. Depois, aproveitando que você vai fazer isso para a sua semana, faz isso para o mês. Faz isso até o final do ano. Uma coisa que a gente não percebe é que, por exemplo, a mentalidade de uma pessoa rica e de um milionário, vamos dizer assim, e a nossa, né? Então, por exemplo, o estacionamento deu R$7, né? Lógico que estacionamento dá muito mais, mas vamos dar uns R$7. Mas aí você chegou para pagar, né? Você já está indo embora do local e a pessoa que pegou o seu ticket falou assim, olha, você tem um desconto se você carimbar. Aí você fala assim, pensando bem, só vou ter um desconto de R$3, vou pagar 4, desconto de R$3, não, vou embora. Tá errado. Por que tá errado? Porque, na verdade, nós temos que poupar.
nas mínimas coisas. Não é ser mesquinho, não é entrar no lado mesquinho das coisas, não. É entrar em conexão com aquilo que nós queremos efetivamente, com os nossos objetivos. Então, assim, a bala numa loja tá R$1,50, mas em outra ela tá R$1,20. 30 centavos faz a diferença? No montante de você comprar alguma coisa maior, sim. Por quê? Todas aquelas questões diárias que nós falamos, deixa pra lá, é só tanto, tá? É só isso, é só aquilo. Não é não. Todos os dias nós temos que olhar para aquilo que nós podemos deixar para lá ou não. Muito bem. Uma coisa que hoje, tá? Pelo menos do ano passado para cá, quando você vai escutar um programa de rádio, quando você está vendo um programa de TV, é muito falado em investir, né? As pessoas falam assim, tem essa empresa, essa corretora, tem isso, tem aquilo. Ótimo. Você consegue investir? Consegue. Se você se programar. Então, é aquele dinheiro que não existe. Aí você vai falar assim, mas eu não consigo. Consegue. Se você pegar da sua carteira hoje, agora, tá? Nem que sejam R$10, você vai guardar esses R$10 e você não vai usar até o primeiro dia de agosto. Aqueles R$10 vai ficar na sua carteira. Se você quiser guardar com uma outra nota, mas aquele dinheiro não existe. É a forma, você não precisa de uma investidora, você precisa sim criar o hábito. Isso que é o sensacional dentro do processo financeiro, porque a gente precisa criar o hábito de fazer coisas para nós. Bom, dentro do meu roteiro, né, que a gente já está aqui falando de algumas coisas, para eu economizar, para eu realizar os meus sonhos, para eu fazer todas as coisas que eu tenho em mente, na verdade, eu preciso de um trabalho, né? Eu preciso trabalhar e eu preciso ganhar meu dinheiro e eu preciso poupar. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, quais são as coisas que eu efetivamente faço. Então, a primeira coisa, você gosta com o que você trabalha? Te dá uma rentabilidade? Ele é um trabalho que você tem satisfação? Sim ou não? Vamos lá. O que você faz te dá prazeres? Vamos ver se o pessoal responde. Ótimo. Então vamos lá. Quais são as necessidades básicas em relação ao nosso trabalho? Primeiro, eu preciso estar estimulado para fazer o que eu faço. Por quê? Se eu amo o que eu faço, tudo fica muito mais fácil, não é? Então, a partir do momento que eu faço aquilo que eu gosto, qual é o retorno que eu vou ter? Muito ou pouco, é um retorno de acordo com a energia que eu investi. Lembra que eu falei no começo que a nossa questão financeira é uma questão de emoção? Quando nós estamos motivados, quando nós estamos bem, tudo flui e até aparece um dinheiro extra? Ótimo. Muito bem. O que nós não podemos ter em mente? Que para eu conseguir aquela casa do começo, certo? Eu tenho que trabalhar duro. Eu tenho que ralar na ostra. Eu preciso, fazer de tudo. Nossa, eu preciso suar, não posso, eu tenho que trabalhar sábado, domingo, feriado. Mentira. Não tenho, né? Precisa realmente ser sofrido, ser penoso, ser uma coisa que vai te deixar, não... Chega no final do dia, você tá com forças exauridas? Não. Na verdade, nós precisamos trabalhar com aquilo que nós amamos. E eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo. Já tive os meus dias de, vamos dizer assim, de revolta, de brigar com as cartas, mas essa é uma relação
que começou há muito tempo, que na verdade ela só tem me trazido muitas coisas boas. Quais são os passos que eu preciso dar daqui para frente para que eu possa ser uma pessoa que tenha prosperidade, fluidez e principalmente sossego? Alguém sabe dizer por onde a gente pode começar? Muito bem. Bom, nós temos uma escolha, na verdade, para ser feita. E essa escolha, ela é muito simples. Por onde eu vou começar? Eu quero algo... quem nunca, né? Eu quero ter um prazer momentâneo ou eu quero ter algo concreto? Qual é a linha que eu vou seguir? Quais são as... Qual vai ser a minha escolha? Se eu quero algo que é perene ou se eu quero algo que é momentâneo. Bom, então eu vou usar aqui as minhas, vamos dizer assim, os meus universitários para falar a respeito de como é cada tipo emocional em relação a como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, vamos lá. Como é que uma pessoa louco lida com o dinheiro? De que maneira? Então, assim, será que ela é uma pessoa que vive de prazeres momentâneos? Será que é uma pessoa que vai, por um acaso, gastar dinheiro quando está carente? Será que é uma pessoa que vai gastar o dinheiro quando está em baixa? Sim, é uma pessoa sem responsabilidade. E nós somos irresponsáveis com o dinheiro quando nós estamos distraídos. Não tinha aquela música Dinheiro na mão é vendaval? É bem isso, né? Bem a música do louco. É bem aquela coisa assim, se eu tenho eu gasto, não posso guardar. Parece que guardar, né, dá uma urticária. Mas na verdade, a carta do louco, todos nós já fizemos loucura. Todos nós já pusemos o pé na jaca, já fizemos o que não podíamos. Só que, por exemplo, o louco não tem planejamento. O louco, ele não traz para nós uma segurança. O louco, ele pede principalmente para que a gente faça o quê? Viva a vida e viva o momento. É isso que você quer para sua vida? É essa emoção de, ai, agora eu tenho, mas amanhã não. Não é a emoção que a gente quer ter. Nós queremos ter o quê? Qual a ferramenta que vem em contrapartida? O mago. Lembra dele quando nós falamos a respeito de que ele tem os 4 elementos? Tem o fogo, tem a água, tem o ar e tem a terra. Então, ele consegue fazer mágica com o dinheiro. Mas é assim que eu quero viver também? Fazendo mágica com o meu dinheiro? Mas eu preciso saber uma coisa. Saber me vender. E isso eu posso dizer que era uma habilidade que eu não tinha. Mas que eu fui atrás. Fui atrás de saber como é que você pode fazer o seu trabalho também ter mais visibilidade. E aprendi que seguidor não paga boleto. Você fala de uma das minhas professoras. E quando nós temos essas questões, o que eu vou fazer de melhor? Eu vou falar daquilo que eu sei lidar. O mago, ele te ajuda no dia a dia a você apagar incêndio, mas ele não resolve a sua questão. Qual é o arcano que vai fazer com que você tenha uma vida muito mais próspera, uma vida com uma colheita? Por isso que eu deixei no Stories a pergunta, o que você quer colher? O que você quer trazer para a sua vida? O que você quer trazer para as coisas que vão vingar? A Imperatriz. A Imperatriz, sim, é um dos arcanos que nós podemos dizer que nos ajuda a trazer uma ótima colheita. Muito bem. Ela é aquela que plantou, é aquela que soube colher, é aquela que vendeu a sua colheita, lucrou, guardou
e investiu. Essa é uma palavra que poucos de nós pode efetivamente falar, que investiu em você, que você investiu num curso, que você investiu seu tempo. E a Imperatriz, ela é a grande mãe, e como toda mãe, ela nos nutre, mas nós precisamos nos nutrir. Nós precisamos ter aquela coisa assim, não, eu consegui. Não dá um sabor gostoso você planejar alguma coisa, você fazer e acontecer, você não te dá uma satisfação de saciedade, não te dá uma sensação de uau, eu dou conta? Dá, não dá? Dá uma sensação de poder. E todos nós podemos ter esse poder. Não digam que vocês, não, mas isso você tá falando, mas, não, eu não sou assim. Eu tô desanimada, acho que eu não consigo chegar a isso. Sim, consegue. Agora, quem que fica nesse lado urubu? Né? Quem que fica efetivamente nessa situação dependurada? Quem nunca teve um cartão de crédito estourado? Quem nunca usou o seu limite do cheque especial? Quem nunca parcelou uma compra? Quem nunca teve, vamos dizer assim, foi no mercado e esqueceu a carteira? Quando nós estamos vivendo o arcano dependurado, ele é um arcano péssimo para as finanças. Por quê? Porque ele vai fazer com que você se endivide mais, porque eu preciso de mais, porque eu preciso sair disso, porque eu preciso honrar as minhas contas. Então, peraí, quem que eu vou chamar para te ajudar a fazer isso? Quem que eu vou trazer para botar ordem nessa confusão toda? O nosso amiguinho aqui, o dependurado, tem uma pessoa que pode ajudá-lo. E essa pessoa é o imperador. E o imperador, ele vai trazer o quê? A organização. Quando eu escrevi o meu livro, Na Rota do Tarô, ele é um livro vivencial. Ele é um livro onde você responde perguntas. E na página, né, que fala a respeito do imperador, que por um acaso ela está aqui aberta, tá? E o convite do imperador é qual? Anotar todos os seus gastos pessoais. Ok? E anotando todos esses gastos pessoais, você tem o seu salário fixo ou você tem o seu salário variável. Outras rendas, entradas extras. Entradas extras, você vai falar assim, não, mas eu faço tal coisa, não tem como entrar um dinheiro extra. Tem sim. Do nada aparecem determinadas coisas. Sabe por quê? Todos nós temos habilidades que, na verdade, nós não colocamos em ordem. Então, por exemplo, você é da área de finanças, certo? E dentro dessa área de finanças, você tem uma pessoa que precisa de uma ajuda de imposto de renda, ok? Isso é o quê? Um trabalho. E você pode ganhar um extra. Ou trocar por alguma coisa que você precise e essa pessoa tem. Moeda de troca é o que eu falo bastante, né? É a questão da lei do escambo. Da onde você troca uma coisa por outra. Trocar estes favores também é uma entrada extra. Também é uma habilidade do outro que você está usufruindo e ela está usufruindo da sua habilidade. Mas, por exemplo, nas nossas listas diárias, nós não temos a parte do investimento, de uma previdência privada, de um seguro de vida, de uma poupança. Ou a gente não se programa para a questão de guardar dinheiro para fazer aquela viagem que a gente estava falando logo no começo. Por quê? É um sonho. Não vai dar. Tudo que você põe data para começar, meiar e findar, ela acontece. Não, Débora, você que é muito otimista. Não dá, não. O que eu quero não é isso. Não é isso mesmo. Imagina. Acho que não. Sim, acontece.
E aí nós temos os itens do nosso dia a dia que são moradia, educação, saúde, contas de consumo, impostos, tarifas e outros. Agora, tem um item aqui no livro que é um item que eu quero falar um pouquinho dentro dessa questão do imperador, que é a questão, tá? Aí, assim, a Flávia Monteiro tem realmente uma planilha para isso, ela é dessa área. Muito bem lembrado, querida. Muito bem, qual é a parte, tá, que a gente geralmente esquece? A parte da doação. A doação não é a questão de você fazer uma doação para alguém, tá, em espécie. Nós estamos falando em fazer uma doação que pode ser de tempo. As doações, elas são muito bem-vindas. E muitas vezes uma pessoa precisa de um ouvido para ela falar para ela mesma como encontrar algumas soluções. Agora, neste momento de pandemia, nós tivemos muitas pessoas próximas que nós, vizinhos, ou então pessoas que nós ficamos sabendo a respeito que precisavam até de mantimento. Então, qual foi a nossa atitude? Qual efetivamente foi a questão que cada um fez? Nós ainda não estamos curados, não temos vacina, não temos ainda algumas coisas, né? Então, realmente, o voluntariado, a doação de um tempo, de um sopão, de ir lavar verduras, ou seja, muitas vezes você não precisa fazer a sua doação em espécie, mas fazer a sua doação de coração. Muito bem. Mas, na vida, nós temos alguns momentos em que a torre, acontece na vida. Sabe aquele momento que a gente chama da lei de Murphy? Em que tudo vem junto, tudo junto e misturado e de turminha? Sabe aquele momento em que furou o pneu, o carro estragou, um vazamento na casa, uma questão de elétrica que não deu certo na sua casa, o seu trabalho, o seu computador não está funcionando, é o caos. Melhor não ficar chamando coisas, né? Momento torre da nossa vida são coisas inesperadas. E para tudo que é inesperado, como tudo que é inesperado, é um presta atenção. Então, uma coisa de aprendizado, tá? É o quê? Prestar atenção qual é a questão que está fazendo eu sair do meu eixo. Qual é o sentimento que faz com que eu enlouqueça, não saiba o que eu quero, não saiba o que eu tenho efetivamente para fazer? A escassez. O sentimento de escassez, o sentimento de estar miserável, de não poder me prover, de não poder prover o outro, ou de não poder ajudar os meus, é um sentimento de impotência. E a impotência, ela muitas vezes faz com que a gente paralise. Quantas vezes eu já não atendi pessoas que vieram em momentos daquele assim de dinheiro contadinho. Óbvio que eu sempre acabo ajudando de uma outra maneira. A gente reduz o dinheiro o dinheiro da consulta, a gente faz um bem bolado, divide em 2 vezes, faz alguma coisa. Mas quando dá o pânico, tá, de uma torre na vida, muitas das soluções nós não enxergamos num primeiro tempo, num primeiro momento. Por quê? Porque a gente está vivendo a situação. O momento torre, ele é terrível. Por quê? Porque você não vê saída, você começa a falar assim, se eu for para cá vai acontecer isso, se eu for para lá, eu descubro um santo, cubro outro e fico naquela situação aonde eu não durmo,
Eu não como direito porque eu vou comer o que tem na frente, né? O que é mais fácil de fazer, porque eu não vou me dar o trabalho de fazer. Porque afinal de contas eu vou comer uma coisa que é mais em conta e com essa coisa mais em conta vai ser um carboidrato e assim vai. Mas saúde é amanhã. Mas enfim, todas essas questões e o nosso momento torre, todo mundo já passou por um momento torre. Se não pequeno, médio ou grande, tudo depende. Mas uma das coisas que eu estou percebendo dentro de todo esse processo, tá? Dentro dessa questão das finanças, vai muito daquilo que você tem da sua certeza interna. Eu vou sair disso. E é muito interessante porque quando eu falo para uma pessoa que vem para uma consulta e principalmente fala assim, não, olha, estou numa situação péssima, não tá ruim e tal, e eu percebo que ela tem condições de sair daquele processo, eu vou falar para ela, você vai sair disso. Não é amanhã de manhã, mas você vai conseguir e você vai agradecer essa lição. Como tem pessoas também que eu vou fazer a advertência de que, olha, você vai passar por um período que não é muito bom. Então, assim, economiza agora, porque ali na frente você vai ter problemas. A questão das finanças, no nosso dia a dia, principalmente quando sai uma torre, tá? Ela nos pega de calça curta. Mas aí tem um outro arcano, que esse eu gosto, que é o diabo. Aí vocês vão falar assim, como assim você gosta dele? Claro, ele traz dinheiro. Ele traz o dinheiro, ele traz prosperidade também. Sim, ele traz, ele é um arcano que do mesmo jeito que ele me dá a possibilidade de ter ganhos extras, eu tenho despesas extras. Então, ao mesmo tempo que ele me dá, ele me tira. Ou ele me tira e ele depois me dá. Essa inversão de valores é cada um que vai dar o tom. Por quê? Porque é uma coisa que nós ouvimos dos nossos pais, os pais, vamos dizer assim, com mais juízo, né? Você precisa ser ermitão na vida. Você precisa ser o quê? Você precisa ser previdente, você precisa guardar. Uma coisa que o meu pai falou pra mim, logo quando eu comecei a trabalhar muito cedo, porque o meu pai perdeu a visão e eu fui trabalhar muito cedo. Então, e me virei no cine, fui secretária, trabalhei em várias coisas, até eu ser quem eu sou hoje. Mas, enfim, mas uma coisa que ele falou pra mim foi, minha filha, fique sempre próxima de árvores frutíferas. Eu falava assim, pai, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que ser uma pessoa oportunista? Que eu vou ficar perto de quem tem dinheiro? Não. Ouça isso, né? Isso é uma palavra de quem tinha 18 anos e eu não entendia o que ele queria dizer. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que sem fazer este esforço, eu sempre fiquei próxima de pessoas prósperas e de árvores frutíferas. E eu tive oportunidades, assim, me abriram caminho durante a minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar 27 anos numa casa espiritual muito bacana, 10 anos em outra, até eu seguir o meu caminho. Até eu perceber que não eram esses lugares que estavam fazendo eu tinha que ir atrás do meu espaço, do meu processo, e não ficar à sombra dessas pessoas. E todo esse processo é muito lento, tá? Eu demorei alguns anos para sair de uma delas, mas tudo bem. Tenho boa relação com todas essas pessoas até hoje. Mas ao mesmo tempo, o aprendizado que nós temos, e principalmente nesta área a qual eu pertenço, é muito difícil você muitas vezes se bancar. E comprar livro, comprar baralho, fazer curso, experimentar floral. Ou seja, né? Agora também tem floral, tem aromaterapia, tem alquimia, ou seja, realmente a gente não usa muletas, né? A gente tá por conta e risco. Quando você escolhe, principalmente, né, o caminho do sol na sua vida,
Ou seja, quando você acredita em você e você faz uma jornada totalmente diferente, e você tem uma retidão, e você tem essa confiança interna, tudo se abre. Tudo se abre e principalmente de uma maneira com a qual você não espera. E qual é o sentimento que faz, qual o arcano que pode nos dar esse estímulo? A força. A força é uma carta que trabalha não só o nosso amor próprio, mas eu preciso me conhecer para saber efetivamente do meu potencial. Se eu sei que eu sou uma pessoa determinada, eu vou chegar lá. Mas se eu sou uma pessoa que eu dependo do outro para me puxar pela mão, então eu tenho que achar alguém que vai me puxar pela mão. Mas eu garanto que a satisfação de você falar assim, eu venci, por mim, eu me determinei, eu fui lá, eu fiz, é muito mais gostoso, é muito mais bacana. Mas para isso eu preciso tomar decisões. E a minha tomada de decisões, que é a carta do carro, eu preciso ter as rédeas da situação, aonde eu sei que eu sou capaz. Bom, de todas as cartas, né, que as pessoas se apavoram, já mostrei quase todas. Mas tem uma pegadinha, tá? Que eu só fui aprender na prática de muitos anos, vamos colocar assim, que é a carta da Lua. A primeira vez que eu fui efetivamente trabalhar no exterior, eu tirei essa carta na área das finanças. Eu falei, vou gastar mais do que eu posso. Tô vendo tudo que eu vou querer comprar tudo e mais alguma coisa. Porque assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de perfume, eu gosto de vinho, eu gosto de algumas coisas que não são baratas. E eu tô indo para um lugar onde eu vou ter tudo isso. Muito bem. Bom, o que acabou acontecendo? E isso também veio de encontro a outras vivências com atendendo empresários e pessoas de diretoria. Quando a Lua aparece, não significa que você vai perder dinheiro. Não, significa que você pode ganhar em 2 moedas. Primeiro lugar. Segundo, que você vai ter experiências que não têm preço, tá? A Lua, ela traz a prosperidade. Ao contrário que muitos autores acabam falando, na casa das finanças, não é que você está sonhando. Não, você sonhou e você está realizando. E você está vivenciando. Então, eu não estou sonhando que eu posso ganhar em outra moeda. Eu posso. Dependendo do meu produto, eu posso ganhar em qualquer moeda. E eu posso, principalmente, fazer... gostei dessa carinha assim. Posso sim. Abertura de negócios, sem dúvida alguma. A Lua, ela nos abre campos. Como o mundo. Né? E uma carta que assusta, né? É a carta da morte. Mas como eu já disse para vocês, a carta da morte significa acabou pobreza. Acabou aquele momento onde eu só estava vivendo do especial, onde eu só estava chocada com a Lua no financeiro. Eu sei, mas isso é vivência de tantas pessoas que eu acabei atendendo que tinham essa carta. E também eu. Então, no fim, eu fui fazer a viagem, ganhei dinheiro, voltei para o Brasil e guardei para a próxima viagem. Não, só que a viagem a gente gastou, etc e tal, entrou de novo, etc, etc. Mas a carta da morte, né, como a gente estava falando agora há pouco, ela é uma carta que realmente ela fala assim, acabou o sofrimento. Next, né? Vamos trazer aquilo que eu tenho de melhor. Vamos ver aquilo que de fato vai fazer a diferença. Agora, sabe de uma coisa que eu gosto de falar a respeito de finanças? Finanças tem a ver com oração.
Aí vocês vão falar assim, o que você tem uma coisa a ver com a outra? Fé. Acreditar. Não é só o Salmo 23. Nada vai me faltar. Mas é a questão de você se conectar. A estrela é uma ligação imediata da fé, da tua missão, do seu desenvolvimento. Se você está aqui hoje ouvindo essa live, porque você já passou por algumas etapas e você tem uma curiosidade para saber a respeito do que você pode fazer para ter uma vida melhor financeira. Na verdade, a única chavinha que precisa mudar é dentro. É dentro de cada um de nós. Por quê? Se conectar, estar aberto às novas oportunidades, trabalhar com aquilo que você ama. Alguns passos, tá? Uma coisa que eu sempre digo, nada vai te faltar. Não vai passar perrengue, a não ser que você queira. Dentro dessas questões, lembra que eu falei que eu não sabia me vender? Eu mudei totalmente meu fuso horário. Mudei. Eu sou uma pessoa noturna, notívaga, e eu mudei, agora eu acordo cedo. E as aulas, elas são cedo. E para mudar isso, eu aproveitei muito mais o meu dia, fiz coisas muito diferentes, né? Então, muitas coisas podem mudar. Então, assim, uma pessoa escreveu assim, meu pão de mel queimou, né? Socorro. Então, corre lá, tira de lá, e você deveria ter tirado antes de vir para a live, ou acompanhado com a live lá perto do forno. Isso é uma situação torre, né? Mas nós temos algumas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então, chama-se planejamento. Eu me planejando e chegando aos meus objetivos, é óbvio que eu vou ficar muito mais o quê? Muito mais feliz. Não é verdade? Tá. Mas qual é a carta, né, que você gosta de tirar numa leitura? A Roda da Fortuna. Por que a Roda da Fortuna? Ah, porque eu vou ficar rica? Porque eu vou ganhar na loteria esportiva? Ah, eu vou ganhar na Mega Sena? Eu vou fazer... O que eu vou fazer? Né? Quais são as coisas que vai me dar essa roda da fortuna? Na verdade, não é o externo, é o interno. De novo, tá? É a questão dos nossos sentimentos em relação àquilo que queremos. Ajudar é muito bom. Ser ajudado, muitas vezes a gente torce o nariz. Porque muitas vezes a questão da escassez, a questão de você não poder e você ter que pedir é muito complicado. Mas, por exemplo, teve uma torre, uma situação que eu preciso de fazer alguma coisa para consertar essa situação. Como é que eu faço? Eu vou recorrer a quem? Primeira coisa, se eu cheguei numa situação limite, eu tenho condições de fazer isso se reverter. É se acalmar. Tá. Como é que eu vou vencer tudo isso, Débora? Tem uma fórmula? Tem uma fórmula. Qual é o arcano que vai fazer todos os arcanos maiores, todos os arcanos menores? Cada um deles vai nos ajudar diariamente a saber como é que energeticamente eu estou para fazer a diferença naquele dia. Que energia que eu estou entrando, se eu estou mais divagando, se eu estou mais objetiva, se eu estou isso, se eu estou aquilo. Vocês já perceberam que quando você tem uma necessidade, algumas ofertas acabam aparecendo, mesmo quando você está olhando aqui no Instagram, você tem uma curiosidade, aí começa o patrocinado, faz isso, faça aquilo outro. E aí tem a questão das
oportunidades gratuitas. E no final tem assim, compre o produto. Bom, eu não vou deixar de fazer muito diferente em relação a isso. Mas o dinheiro é uma energia que todos nós temos. Todos. Uns têm mais facilidade, outros têm menos? Não, todos nós podemos ter fluidez. E de como isso vai acontecer? Qual é a situação, tá? Qual é a chavinha que a gente vai virar? A chavinha que nós vamos virar é a seguinte. Então, é assim, nesse momento, eu vou mostrar para vocês como é que cada um lida com o dinheiro. Por que eu afastei o cabelo, tá? Afastei o cabelo pelo seguinte. Esta parte aqui, ó, da sobrancelha até aqui esse pedaço, tá? É a parte racional. Veja aí, meça aí nesse momento. Esta parte aqui, deste ponto até a ponta do seu nariz, tá? Aqui é razão, ok? Aqui é a parte do quê? Da emoção. Você tem emoção? A razão e a emoção são mais ou menos iguais, certo? Só que tem essa parte aqui de baixo que chama-se intuição. Como é que você age com o seu dinheiro? Já mostrei, eu até fiquei aqui com uma ponto de Durga aqui, né? Como é que você fica, como é que você lida com o seu dinheiro? Se você quiser, você pode me escrever aqui nos comentários. Ou então, se você não quiser se expor, mande no direct, que eu respondo para todos. Ontem mesmo teve uma pessoa que me perguntou a respeito se na parte dos arcanos maiores eu apenas falo dos arcanos junto com a astrologia. A forma com a qual eu ensino é tarô e astrologia, para justamente entrar na parte da vivência. Quando você ouve falar qualquer coisa que seja do seu signo, imediatamente você se conecta, tá? E dentro dessa conexão, você já vai vivenciar parte do arcano. Então, isso fica uma questão de vivência. Muito bem. Nós, muitas vezes, não gostamos de lidar com o dinheiro do outro, né? Nós não gostamos de lidar com outras questões. Porém, este assunto ele vai ficar, vamos assim, guardadinho. Porque depois que nós falarmos de todos esses dias em lives, nós vamos uma vez por semana ter assuntos específicos aqui no Instagram falando com vocês, tá? Prometo. Teve uma pessoa que escreveu aqui que ela é atrapalhada. Todos nós somos atrapalhados quando nós não temos foco. O que eu preciso para ter sucesso financeiro? Foco, determinação. Não posso me distrair, tá? Todos os dias eu preciso começar, meiar e findar. Lembra daquela lição de casa que a gente falou agora há pouco? Que era para você ver o que você precisava até o final da semana? Depois até o final do mês? E depois até o final do ano? Não deixe de fazer. Ela é muito importante, tá? Quando a gente não sabe lidar com o dinheiro, tá? Vai ser o tema de uma próxima live. Prometo para vocês. Mas agora eu tenho que responder só uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O arcano que pode representar a pessoa, o modo como ela é na financeira ou apenas define o momento? O arcano que ela tem na casa 2, que é uma das metodologias, é o momento que ela está financeiro, não é como ela é, tá? A roda da fortuna tem um lugar na astrologia. A roda da fortuna é um ponto do mapa astral que ela tem um significado, sim. Que é de atrair, sim, a prosperidade, tá? Muito bem, então vamos aos minutinhos finais. Lembra que eu falei que eu não sabia me vender? Muito bem.
Em todos os cursos que eu fiz, eles falavam de lançamentos, aonde você primeiro faz todo o seu projeto, né? Aí você faz um monte de apresentações e por final você fala a respeito do seu lançamento. Então, lembra na live de ontem que eu falei assim que quando meu pai pediu para eu fazer direito eu fiz esquerdo? Muito bem. Por que eu fiz esquerdo? Porque na verdade eu estou fazendo uma vaca roxa. O que é uma vaca roxa? Algo inédito. Eu vou dar uma aula online durante 3 dias. É uma maratona. Serão nos dias 25, 26 e 27 agora de julho. Eu tinha que mostrar para essas pessoas que o curso vai acontecer e que ele vai ser ao vivo e que elas precisavam se organizar. Então, contra, né, essas coisas, dentro de todo... Você tem compromissos, todos nós, mesmo na pandemia, temos que nos organizar, deixar a comida pronta, quem vai passear o cachorro, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Então, para quem estiver interessado, nos dias 25, vai ser um curso das 10 da manhã até as 18. No domingo, das 10 da manhã até as 17 horas. E na segunda-feira é a parte mais gostosa do curso, porque é a parte prática, aonde todos vão fazer aula prática, fazer leituras. E o objetivo principal desse curso é fazer você ler para você mesmo. Dentro dessas questões com as quais, muitas vezes, nós nos atrapalhamos. Não é verdade? Então, esse é o objetivo. Por quê? Ele é um curso de autoconhecimento. Ele é um curso onde você vai saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E ele é inédito, porque online, desta forma e com todos esses, vamos dizer assim, ingredientes, terá bônus, sim, bônus de uma aula por mês, na 4ª semana de cada mês, onde a gente vai fazer o quê? Uma supervisão. Então, você já viu algum curso de tarô falar sobre isso? Não. Ficou interessado? Entra lá no meu site, deborajazine.com.br. Quer fazer alguma pergunta? Se você tem alguma dúvida, mande a sua dúvida para o meu direct, que eu respondo a todo mundo, ok? E nós estamos assim nos 3 minutinhos finais. E eu vou tirar uma carta para todos nós aqui agora, né? Porque quem sabe faz na hora. E trazer essa transformação financeira através de um arcano. Vamos ver qual será o arcano final que vai trazer essas transformações? Vamos lá? Então, como é coletivo, eu vou tirar aqui uma. Vamos ver. Especial. Especialíssima! Então, para finalizar a nossa live de hoje, que o Imperador traga para cada um de nós não só a parte da organização, mas que a gente tenha tempo para trabalhar, para descansar e principalmente para se divertir. Que nós possamos agora, nesta noite, refletir em relação a esses pontos, tá? E lembrar, né, que o que na verdade nós precisamos? Nos conhecer. Estava olhando para ver se eu não tinha esquecido nada do meu roteiro, né? Senão a minha produtora vai falar assim, você esqueceu disso? Então, aqui quase ticando todas as coisas. Segundo a Cabala, nós precisamos dormir 8 horas, trabalhar 8 horas e se divertir 8 horas, tá? Eu não consigo fazer a diversão 8 horas, nem dormir 8 horas, mas trabalhar 12 com certeza. Acredito que todos nós, né? Todos nós temos isso. Mas é um objetivo. O objetivo de se divertir, fazer as coisas, né? Com que tudo saia da melhor forma possível, ok? Nós temos exatamente 1 minuto e eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui.
Já vi que tem algumas pessoas que estão inscritas. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Se gostou, compartilhe. Entre no meu canal, no canal TPM+, se inscreva. Toda semana nós estamos falando a respeito de como vai ser essa semana, né? E, afinal, uma frase que eu uso muito. Que aconteça o melhor. Que aconteça o melhor para todos nós. Muito obrigada. Gratidão por vocês hoje. Um grande beijo. E até amanhã com o tarô e a saúde. Vai estar especial. O roteiro está pronto. Até amanhã. Grande beijo e muito obrigada.